aonde o Senhor está, Pai, as coisas acontecem. Onde está o Teu Espírito, Senhor, aí a liberdade. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, concorda comigo? Diz amém, querido. Amém. O Sérgio pediu que eu falasse aqui, compartilhasse com vocês nessa manhã. Essa questão de falar entre nós, graças a Deus, é muito tranquila. Porque para nós não importa qual seja a voz, né? De quem seja a voz. O que para nós importa é o que o Senhor nos fale. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, amado, uma palavra que nesses dias Deus tem colocado no meu coração, a partir aí de uma campanha que a gente começou a fazer nos relacionamentos aí sobre oferta. Vocês sabem que a gente fala muito pouco sobre oferta, ou quase nunca, né? Mas quando há necessidade, a gente fala, chama os discípulos para esse compromisso. E o que acontece? Outro dia, quando eu estava pensando sobre isso, porque a gente está no meio de uma campanha, né? Para terminar algumas coisas aqui na frente, não sei se você já foi ali na cozinha nova que a gente está reformando, está ficando muito boa. Está ficando muito bonita, enfim, aquele foco de barata, aquela coisa toda, se Deus quiser, fora barata, né? Fora demônio, fora barata, fora rato, né? Mas, e a gente, claro, a gente não tem como de fazer isso a não ser com a cooperação de cada discípulo, porque a gente entende que cada discípulo está comprometido com isso. E o que acontece? Depois que a gente decidiu no presbitério, que a gente conversou, eu falei assim, bem, parece uma coisa meio maluca, né? Você, no momento como a gente está agora vivendo, o Brasil, segundo os economistas, os políticos, a gente está vivendo uma crise, e de fato a gente percebe isso, né? A gente percebe, hoje eu estava vindo de carona para uma irmã, ela falou que a Kombi aqui que traz para Santíssimo está demorando a vir. Eu falei, amada, a explicação para isso é que, de repente, o número de pessoas, de passageiros, diminui, aí os caras diminuem a Kombi também. Porque se as pessoas não têm dinheiro para ir para shopping comprar, elas não vão sair na rua. E aí é uma bola de neve, né? Isso aí vai... É o efeito dominó. E a gente percebe isso, a gente tem... De alguma forma, a gente sabe que alguns irmãos perderam também o trabalho, enfim, isso acontece. E parece loucura você, no meio de uma situação como essa, você falar de dinheiro. Até porque na nossa cabeça, por exemplo, na cabeça humana, né, na cabeça racional, a gente só deve dar alguma coisa quando a gente tem sobrando. E a gente sabe que não é assim que Deus pensa. Isso Deus já me falou há muitos anos atrás, quando eu estava vindo da casa do Alexandre, da Clécia, não sei nem se eles estão aí, Alexandre e Clécia está aqui, não? Acho que não está não, né? Eu estava vindo de uma laje da casa desses irmãos, e estava no meu Opala, não sei se tem alguém aqui que estava naquele dia, a gente levou um grupo para lá, para bater aquela laje, e eu tinha um Opalão branco, parecia uma banheira, lembra aquele Opala, não? Que era de Alex? Cadê Alex? Alex está aqui, não? Está ali. Eu estava vindo de lá, muito cansado, porque tinha pouca gente para uma laje muito grande, e eu dirigindo, os irmãos conversando, porque estava lotado o carro, né? Eu fiz uma pergunta para Deus, amados, que a resposta que Ele me deu, eu quase perdi o controle do carro, entendeu? Naqueles dias eu estava meditando sobre aquela passagem da oferta da viúva, lembra? Que ela deu 2 moedas que não valia nada, não tinha valor econômico quase nenhum, mas diz que Jesus estava perto assim olhando, e havia ricos ali que estavam colocando grandes quantidades, e aí ele chamou assim os discípulos e apontou para aquela mulher e falou assim, essa mulher deu mais do que os outros. Isso na cabeça dá um nó, porque a gente está acostumado a achar que mais é mais, né? Mas só que Deus não vê como homem, Deus não vê como nós, Deus não vê o exterior, mas Deus, a matemática de Deus é diferente. Eu comecei a pensar sobre isso, porque Ele falou que ela deu mais do que os outros, porque ela deu tudo que tinha, e os ricos deram daquilo que sobrava. Eu comecei a meditar nisso, e eu fui ousado, ou abusado, não sei, para fazer uma pergunta para Ele, para o Senhor, dentro daquele carro. Eu falei, Senhor, qual o valor da minha oferta para Ti, então? Quero saber.
Porque eu quero agradar a Deus, eu quero dar a Deus, né? Enfim. E aí a resposta de Deus foi assim: olha, o valor da tua oferta para mim é aquilo que ela representa para você. Porque Deus não tem falta de nada, meus irmãos. Ele é o dono do ouro e da prata. O que o homem pode dar a Deus que de fato possa significar alguma coisa para ele? Nada. Tu já tentou dar presente para alguém endinheirado? Fala, meu Deus, o que eu vou dar? Porque quando você quer presentear alguém, tu quer dar algo, né, que marque. Mas se o cara já tem tudo se ele pode comprar tudo, o que você vai dar? A nossa cabeça funciona assim. E o valor da nossa oferta para Deus, meu amado, o valor da tua oferta, se você quer saber, é exatamente o que ela representa para você. Se você dá do que sobra, é assim que Deus vê. Mas se você faz como aquela viúva, que ela deu, embora o valor específico, quer dizer, econômico não valia nada, mas para ela era tudo. Foi isso que representou para o Senhor. E esse dia Deus falou comigo sobre isso. E o que acontece? Pensando nessas coisas, eu falei, meu Deus, a gente está no meio de uma crise, falando de oferta. Como é que é essa história? Porque tem coisa que é louca, mas o Evangelho, de fato, meus amados, ele é loucura para os gregos, para os intelectuais, para os filósofos, para os pensadores, para os racionais. Era isso que Paulo estava dizendo. O Evangelho é escândalo para o judeu, claro, isso por outro motivo, que eu não vou falar aqui, mas era loucura para os gregos, porque para quem é racional, para quem preza o pensamento, para quem é moldado pelo raciocínio lógico, o Evangelho é loucura. Mas para nós que cremos, o que é? É o poder de Deus. Amém? E aí o que acontece? Eu estava aqui numa reunião de líderes, Modesto estava falando, e o Modesto usou essa expressão, falou, olha, o Brasil está em crise. Quando o Modesto falou esse negócio, meus irmãos, eu creio que o Espírito Santo, ele nos socorreu. Porque Deus está sempre nos socorrendo. Porque Deus não quer que a gente seja, desculpa até Júnior. Júnior é o irmão que me corrige aqui no português. Além de X9 não, Sérgio, esquece o negócio de X9, isso é brincadeira, mas ele de fato me ajuda. Ele e minha esposa me ajudam para corrigir meu português. Mas o que acontece? Eu estava falando mesmo, esqueci. Fui brincar, viu? Oi? Sim. Não, Deus nos socorre, meus irmãos, perdão. Deus nos socorre, é a cabeça, né, que já está com 52 anos, não é mole não. Mas Deus nos socorre, não deixa que a gente seja moldado, foi que eu parei, né? Pela circunstância, pelo pensamento humano, porque a nossa vida ela tem que ser moldada e guiada pela palavra, pelo Espírito Santo, amém? A gente não pode se mover por circunstância. E a gente não pode ficar deixando que o exterior, que as coisas nos guiem, porque nós somos guiados pela fé. O justo vive pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé, ela não é circunstância. A fé é crer num Deus soberano e poderoso que faz milagres. Você pode dizer amém? E aí, eu quero hoje usar aqui a história de duas viúvas na Bíblia para te falar um pouco sobre isso, para de alguma forma você que está vivendo esse drama, de repente você já é uma vítima dessa crise, para você se levantar em fé nesse tempo agora. A primeira viúva que eu quero falar contigo, ela está lá em 1 Reis, capítulo 17. Na verdade, eu vou falar da viúva e de um profeta. No capítulo 17 de 1 Reis, começa a contar a história de Elias, aquele profeta poderoso do Antigo Testamento. Vocês conhecem Elias? Elias já chegou com uma palavra, inclusive tu vai ver a relação da história de Elias com a nossa história, porque a história de Elias inicia exatamente uma crise sobre Israel. Esse homem chega com uma palavra de Deus, dizendo que por 3 anos não ia chover sobre aquela nação. Lembra da palavra de Elias? Ele chamou o rei e falou, olha, não vai chover, por 3 anos. Ele já começou dessa forma, meus irmãos. E eu estava pensando sobre isso. Porque eu sei que na cabeça de muita gente, o que o Brasil está vivendo
resultado do mau governo do PT, aquela história toda. Ele sabe que os homens, irmãos, eles, claro, eles estão ali no meio. Mas, querido, a terra é controlada pelos céus. A terra é controlada pelo mundo espiritual, tu pode ter certeza. O que Marcos falou aqui é verdade. Embora, vocês sabem disso, o presbitério, ele não é místico, mas a gente crê, a gente sabe que existe um mundo espiritual. A gente sabe que por trás da política, por trás da ciência, por trás de tudo que está no mundo, existe seres espirituais, principados e potestades. A Bíblia diz isso. Você olha no livro de Daniel, ele falando acerca de um príncipe, mas esse príncipe não era homem. Esse príncipe era um anjo, era um principado. E Marcão chegou a citar sobre isso. Isso é verdade, é real. Eu sei que se passaram muitos anos, a ciência se multiplicou, e muita gente ignora o mundo espiritual, mas ele existe, ele é real. Só que tem um detalhe, meus irmãos, muita gente acha que isso é coisa da política, mas não é, tu pode ter certeza. Agora, nesse tempo aqui, essa crise que foi trazida sobre Israel, foi o próprio Deus, e foi debaixo da palavra do profeta. E aí, o que acontece? O que eu quero te falar está a partir do verso 8. Olha o que diz o verso 8. Depois dessa crise, de não chover, estava no meio da crise, no meio dela. O verso 8 diz assim, olha, então lhe veio a Elias, a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, isso era um outro país. Sarepta era uma cidade que ficava mais ou menos 200 quilômetros de Samaria. Não era uma viagem daqui até Bangu, não, meus irmãos. Era uma viagem daqui e depois de Cabo Frio. Ele diz assim, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também, aproveita, já que você vai trazer água, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Ao verso 12 diz assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, cavaco era 2 pedaços de madeira, tá, irmão? Não é cavaquinho instrumento não, tá? E vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Presta atenção, olha, a crise que Deus trouxe sobre Israel, porque ele foi quem trouxe, chegou até Sidom. Eles estavam em crise também, porque essa mulher não tinha o que comer. Com certeza aquela seca chegou até lá. Agora é muito estranho, né? Deus mandar o profeta sair de um lugar, andar 200 quilômetros, porque se você falar assim, pô, o negócio aqui está feio, cara, está esquisito, está brabo o negócio, e você mandar o cara lá para o outro lado, lá para os Estados Unidos, onde o pessoal está jogando comida fora, você até compreende. Mas tu não acha estranho Deus dar uma palavra para um profeta sair de um lugar que estava com fome, para ir para o outro que estava em miséria? Que história, que negócio é esse, cara? Eu acho isso bem louco. Bem, mas Deus, a loucura de Deus, diz a Bíblia, é mais sábia do que a sabedoria dos homens, não é assim? Aí, vamos lá. Aqui tá. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Ela só tinha comida, meus irmãos, para uma única refeição. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo, cara, que abusado esse cara, pequeno, e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo, para o teu filho. Cara,
Esse cara não era mole não, cara. Eu achava que Elias era abusado, mas meus irmãos, é o profeta. A gente precisa ouvir os profetas, né? Não é assim? A Bíblia fala sobre a gente ouvir os profetas para que a gente viva, não é assim? É o que diz o texto. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Que tremendo, meus irmãos, que milagre, não é assim? Eu estava pensando sobre esse texto, o Espírito Santo ele encheu meu coração quando o Modésio falava. Eu falei, aí naquele dia eu falei, os irmãos que estavam aqui me ouviram, Márcia ontem até me lembrou, né, Márcia, dessa palavra. Eu falei, preciso dizer para os meus irmãos, porque eu sei que, de certa forma, às vezes a gente se assusta muito com o que está acontecendo fora. E por algum motivo, a gente se deixa guiar pela circunstância. Mas a história aqui, meus irmãos, era a história, primeiro que havia a seca, havia o caos, havia crise. E o Senhor enviou Elias para um lugar que tinha crise, e tão pouco ele enviou Elias para uma casa abastada. Olha que coisa, outra coisa impressionante. Porque ele poderia enviar, assim como José de Arimateia, que no momento ali da crucificação ele apareceu e ele era um homem rico. Assim como havia também Zaqueu, que era um homem endinheirado, mas o Senhor não enviou o profeta para a casa de ninguém abastado, enviou para a casa de uma viúva. E quem era a viúva? A viúva, meus amados, eu não sei se você sabe, a viúva era uma mulher totalmente desamparada, porque vocês sabem que o quadro da mulher naquela época era muito complicado, porque a mulher ela não tinha esse acesso ao mercado de trabalho, a mulher era propriedade do homem, essa é a verdade. A mulher ou pertencia ao pai, ou pertencia ao marido. Se a mulher não tivesse pai, se ela não tivesse marido, e se não tivesse filhos, porque ou ela era sustentada pelo pai, pelo marido, ou por filhos. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que enche de filhos a sua aljava, porque naquela época a viúva não era como a viúva de hoje. Hoje tem muita viuvinha aí, com dinheirinho. E tem viúva com dinheiro. Uma pensãozinha rechonchuda. Que além de não precisar de ajuda dos filhos, pelo contrário, ela é cercada daqueles filhos tudo carrapato, sanguessuga. É assim. Mas essa mulher aqui, essa viúva, ela não tinha ninguém. Eu não sei se você percebe na Bíblia um cuidado que Deus tinha com as viúvas e com os órfãos. Porque se eles não tivessem ninguém que olhasse por eles, eles morriam. E aí Deus envia a casa de uma viúva. E essa viúva não era uma viúva rica, era uma viúva pobre. Só tinha uma única refeição. Agora, por que Deus enviou Elias para lá? A 200 quilômetros, mandou que ele fosse para lá, que ele já tinha falado com uma mulher viúva. Vocês acham que Deus enviou Elias para lá por causa dele? O que você acha? Se você voltar teus olhos aqui para o versículo anterior, aqui no anterior, diz que quando Elias deu aquela palavra, ele foi se refugiar num lugar que havia um ribeiro, lá em Querite. E diz que ali, naquele ribeiro, Deus deu uma palavra também aos corvos. Olha só que coisa tremenda. Foi o verso 5. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. O verso 4. Olha o verso 4, que Deus fala com Elias. Ele manda Elias lá para esse lugar e fala assim, olha, beberás da torrente e ordenei aos corvos. Tu já viu uma coisa parecida como essa, meus irmãos? Alguém dá ordem a passarinho. Diz que Deus ordenou aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, lá do rio.
Vou perguntar de novo, vocês acham que Deus enviou Elias lá para Sarepta, 200 quilômetros, na casa de uma viúva que tinha uma única refeição por causa dele? Vocês acham isso? Deus enviou Elias para lá, meus irmãos, por causa daquela viúva. Porque ele já tinha alimentado Elias com corvo. O nosso Deus é aquele Deus que é capaz de alimentar 3 milhões de pessoas, que é o que se calculam. Aquela nação que saiu do Egito, por 40 anos, alimentá-los todos os dias com pão e com carne. Tirar água da rocha. Esse é o nosso Deus. Tu acha que o Deus que é capaz de fazer isso, ele não consegue alimentar um homem? Você acha que o Deus que faz essas coisas, ele não é capaz de te sustentar? De te alimentar? Tu acha isso? Elias não foi por causa dele, ele foi por causa daquela viúva. Aquela viúva, ela precisava de socorro. Mas se você percebe a história aqui, isso eu não tinha percebido até essa segunda-feira, li esse texto algumas vezes, mas eu falei assim, meu Deus, no verso 9, quando ele dá essa palavra para Elias, ele disse assim, olha, vai para Sarepta, demora ali, onde eu já ordenei a uma mulher viúva. Olha, Deus já tinha falado com aquela viúva que ela tinha que alimentar o profeta. Eu nunca tinha percebido isso, meus irmãos, porque eu achei que aquela viúva foi pega de surpresa, mas ela não foi pega de surpresa, aquela viúva sabia. Porque Deus já tinha falado com ela. Quando ela recebe Elias, você lembra da expressão que ela usa? Olha o verso 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Deus já tinha falado com ela. Agora eu não sei por que motivo exatamente, meus irmãos, essa mulher tentou dar um migué. Você conhece a palavra migué? Ela tentou dar uma engambelada no profeta. E quando o profeta mandou ela fazer o bolo, ela falou assim, cara, não tenho nada na panela. Mas Deus não tinha falado com ela. Eu só tenho um pouquinho de farinha lá na despensa, dá para fazer um bolo, e eu vou comer, eu e meu filho, uma única refeição e acabou. Deus já tinha falado com ela, não é o que o texto fala? Mas ela, na hora, no momento, meus irmãos, ela deu aquela rateada. Deu aquela travada, entendeu? Eu estou querendo entender isso melhor. Eu falo assim, cara, você vê que de fato, como nós somos provados, né, na questão da fé. A circunstância, está tudo vazio, faltando, e Deus te dá uma palavra no teu coração para você se mover em fé, e você por algum motivo olha para a circunstância, olha para o filho e não se move. Eu estava pensando sobre isso. Porque eu estava pensando assim, falei assim, bem, eu não sou diferente dessa viúva. Porque o profeta, quando ele chegou, ele foi logo pedindo bolo. Só depois que ele deu a palavra. Eu estava pensando, sabe o quê? O que nos dificulta, às vezes, meus irmãos, da gente se mover? Da gente obedecer a Deus. Porque a maioria de nós quer ver o milagre antes de obedecer. Se Deus chegar na tua casa lá e multiplicar teu azeite, aí pode ser que aí, depois dele multiplicar o azeite e a farinha, você abra teu coração para poder se mover, obedecer a Ele. Mas a fé, meus irmãos, ela precede o milagre. A fé, ela não acontece depois do milagre. Porque o que gera o milagre é a fé. É Deus através da fé. Então, a fé tem que vir primeiro. A obediência tem que acontecer primeiro. Eclesiastes diz, lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias tu acharás. Primeiro você se move, é assim. Mas às vezes a gente não prova o milagre, porque a gente quer ver para crer, a gente está igual Tomé. Só que a fé não é ver para crer. A fé, ela crê antes de ver. Amém? Vamos agora para a história da outra viúva, não? Por cada hora que está passando. Abre tua Bíblia agora lá em Lucas capítulo 18. A Bíblia tem várias histórias de viúva. Você já percebeu que quando Deus quer falar de milagre, de suprimento, Deus sempre usa a figura da viúva? Lucas 18.
Viu, Dinelli? Está ligado, hein? Falei com o Henrique, eu falei, teu pai está ligadaço, né, Henrique? Direto. Lucas 18. Conta a história, aqui conta a história, embora o título aqui, a parábola do juiz iníquo, cara, isso aqui sabe que é teológico, isso não está na Bíblia, né, meus irmãos, é título. Esses caras dão uns títulos, porque, de fato, aqui tem um juiz iníquo, mas aqui a história não é a parábola do juiz iníquo, meus irmãos. Na verdade, o nome dessa parábola é exatamente esse primeiro versículo aqui, que é a conclusão de Lucas. Lucas disse assim, olha, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Rapaz, seria tão bom se falasse, contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que juiz iníquo nada. Porque, na verdade, o que essa parábola quer dizer é isso. E Lucas entendeu, e com certeza os discípulos. Porque vocês sabem que uma parábola é uma história, né? 1 Reis 17, a história lá é real, aquela história aconteceu de uma viúva. Essa aqui não, essa aqui é uma história, uma parábola é uma história que você inventa para ilustrar uma verdade. Você quer dizer uma verdade através de uma história, você conta a história. E a parábola é assim, olha, havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, olha a viúva de novo aqui, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, olha a qualidade desse juiz, meus irmãos, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Eu já disse outra vez que essa palavra molestar aqui, ela é forte no grego. Essa palavra molestar aqui, ela fala de você cerrar os punhos assim, como faz o boxeador, e você dá um soco no olho. Essa palavra quer dizer isso tudo, tá? É você cerrar teus punhos assim e dar um soco no olho. Bem, então disse o Senhor, olha só, isso aqui é impressionante, meus irmãos, porque quando Jesus acaba de contar aquela parábola, ele diz assim, então disse o Senhor, considerai o que diz esse juiz iníquo. Meu Deus do céu, o que esse cara falou de bom? O que Jesus queria dizer com isso? Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Ao verso 8, ele encerra com uma advertência. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, uma promessa, a advertência está agora aqui. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Meus irmãos, essa parábola aqui é a parábola que fala da fé. Que ele relaciona com a oração, claro. Só ora quem crê. Só ora quem crê. A falta da oração na vida de alguém é porque, na verdade, você não crê de todo o teu coração. Tem muita gente que quer resolver os seus problemas no braço, quer resolver a sua causa no poder do seu raciocínio, da sua capacidade. Quando você vê que você não consegue, aí você ora. Porque a oração, na verdade, é o reconhecimento de que você não pode produzir absolutamente nada, porque quando a gente pode fazer, meus irmãos, a gente faz. Só ora quem crê, e só ora aquela pessoa que já foi convencida de que ela não é capaz de dar a solução para o seu próprio problema. É por isso que Jesus usa a figura da viúva. Porque a viúva é uma mulher desamparada, é uma mulher que não tem ninguém por ela. Enquanto você não se torna uma viúva, enquanto você não assume que ninguém pode te ajudar, que ninguém pode te socorrer, que ninguém pode fazer o que você precisa, só Deus. Só Deus. Enquanto isso não acontece, você fica dando volta, você fica amargando derrota, deserto. Mas quando por algum motivo, meu amado, você se convence que você não pode fazer absolutamente nada, e aí com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua fé,
você vai para Deus de todo o teu coração. E aí o que acontece? O que acontece é o que está na Bíblia, diz que os olhos de Deus, Ele passa por toda a terra, para se mostrar forte, para com aquele cujo coração é totalmente dele. O Senhor falou que nós o buscaríamos, e o acharíamos, quando nós o buscássemos de todo o nosso coração. Enquanto não for de todo o coração, você não alcança. Em relação à fé, meus amados, isso não acontece quando a gente acha que, tá bom, Deus pode me ajudar, mas eu também posso. Eu posso fazer alguma coisa. Essa viúva aqui é a figura da igreja. Essa viúva aqui tem que ser a figura da igreja. Você tem que se tornar uma viúva desamparada, para que você vá a Deus e Ele te dê a resposta que você precisa. Você precisa se tornar uma viúva desamparada, para que Ele possa realizar em você o que você precisa, não só na tua vida, mas na tua casa. É exatamente assim. E por outro lado, nessa história, que tem um juiz iníquo, e quando você chega aqui no verso 7, ele fala assim, não fará Deus justiça. Espera aí. Deus, irmãos, Ele está se comparando a esse juiz. Presta atenção, porque ele fala do juiz, conta a parábola, aí no verso 7, Jesus traz agora para a realidade, e fala assim, o verso 6 diz assim, então disse o Senhor, considerai no que diz o juiz iníquo. E no 7 ele fala, não fará Deus justiça. Ele está contando uma parábola de uma mulher que tem necessidade, mas ele está falando de nós, ele está falando da igreja. Ele está falando de você, de como você conseguir com ele aquilo que você precisa. Nessa parábola, quem estava do outro lado era o juiz iníquo. Mas, na verdade, quem está do outro lado nosso é o Senhor. E aí ele se compara. Não porque ele é iníquo. O nosso Deus é iníquo. O teu Deus é injusto. Mas ele chamou a atenção para aquilo que o juiz fala. E o que o juiz fala, meus irmãos, está no verso 5. Todavia, como essa... Não, o 4, vamos lá. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer a você. Olha só. Esse homem não temia Deus e também não respeitava homem nenhum. Por que isso é importante saber? Porque a maioria de nós se move muito pela necessidade alheia, por esse respeito que há em nós. Você chega na rua, vê um garoto passando fome, o que você faz? Você alimenta, não é assim? Alimenta. Bate alguém na tua porta que você sabe que é necessitado, não é aquela pessoa que está fingindo, não, você sabe, e você não suporta isso. Quando você pega aqueles filmes, aqueles documentários da África, gente de pele e osso, tu fala, meu Deus, por que não alimenta esse povo? Nós somos movidos, irmãos, por necessidade. Nós somos movidos por necessitado. Mas aqui diz que esse juiz, ele não respeitava homem algum. E do outro lado estava uma viúva desamparada. Só que na realidade, na verdade, Deus é como se fosse esse juiz. E a palavra do juiz é que ele não ia se mover por causa da necessidade dela. Esse juiz, ele só se moveu pela molestação daquela viúva, é o que ele diz aqui. Porventura, como essa viúva me molesta, eu vou fazer justiça. O que Deus quer dizer com essa parábola, meus irmãos? Eu vou dizer para você. Deus conhece a tua dor, Ele sabe. Deus conhece a tua necessidade. E de repente você está levando isso há anos.
E quem sabe você já abriu tua boca para dizer assim: onde é que está Deus que não vê o meu problema? Você já disse isso? Você já pensou nisso alguma vez? Onde é que está Deus? Algum dia você questionou o amor de Deus por estar sofrendo por tanto tempo e Deus não se moveu, não se move a teu favor? Tu já pensou nisso? Eu já pensei. Há momentos na nossa vida que a gente questiona: onde é que está Deus que não olha para mim? A resposta para essa pergunta, meus irmãos, é muito simples. Essa parábola diz isso. Esse juiz, ele não se moveu por causa da necessidade daquela mulher. Você pode ter necessidade, mas Deus não vai se mover por tua necessidade. Por que ele se move então, Cláudio? Esse juiz foi importunado por aquela viúva. O que provoca em Deus, meus irmãos, uma reação? O que no bom sentido importuna o Senhor? Eu digo no bom sentido, porque Deus não se importuna conosco. O que provoca em Deus uma reação ao nosso favor? Você quer ouvir? É a tua fé. Deus não vai se mover por tua necessidade, Ele vai se mover por tua fé. É por isso que no final dessa parábola, ele falou assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Em cima, foi a conclusão dos discípulos, embaixo, foi a advertência do Senhor. Tudo que ele contou ali, na verdade, era para ilustrar isso. Porque o que ele procura em nós, o que move o coração de Deus para nos atender, é a nossa fé. Você pode ter necessidade e você vai morrer com ela, se você não crer. Porque Deus determinou que Ele faria as coisas quando nós crêssemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz a palavra. Mas o que tem isso a ver, Cláudio? Com a crise, com Elias e com a viúva de Sarepta? O que tem a ver com essa parábola? Sabe o que tem a ver, meus irmãos? Essa semana eu fui convencido disso. Eu vou explicar a você. Em primeiro lugar, o que está para vir sobre a terra é muito maior do que você jamais imaginou. Em Mateus capítulo 24, o Senhor falando da grande tribulação, Ele falou que algo igual nunca tinha acontecido e nunca haveria após isso aí. Se você já passou algum problema, já viu crise, já viu guerra, se você já viu dor, se você já passou alguma necessidade, vê a miséria na África, o que está para vir sobre a terra, diz a Bíblia, que nunca houve. Então você pega tudo que aconteceu para trás, de ruim, que não se compara, e após isso aí nunca haverá de novo igual. E o que isso tem a ver, Cláudio? O que tem a ver é o seguinte, meus irmãos: tudo que acontece conosco, tudo que Deus permite contigo, toda crise, todo problema, tudo que você vive, na verdade, é para gerar em você uma fé, que quando Ele voltar, Ele espera encontrar em você. É exatamente isso. Para aquela viúva de Sarepta, a crise foi uma oportunidade. Meus irmãos, a crise, o problema, pode ser uma oportunidade de você invocar a Deus, e Ele se levantar e transformar a tua vida, alargar a tua fé, teu entendimento, a tua comunhão. A crise, na verdade, é oportunidade, não é problema. Vocês compreendem isso ou não? Deus levou Elias para Sarepta por causa daquela viúva. Não somente para que ela pudesse ser abastecida, mas para que o Deus de Elias se revelasse a ela. Meus irmãos, porque não há nada mais esclarecedor, mais convincente, de quando Deus vai ao teu socorro, se manifesta, Ele se levanta, você além de receber aquilo que você precisa, a tua fé é edificada, você o conhece um pouco mais, a tua confiança se dilata, porque o teu conhecimento
dele aumenta porque ele se revelou a você. É isso que ele quer fazer. Foi isso que aconteceu na história. Toda a crise que veio sobre Israel foi o Senhor numa tentativa de se revelar e falou assim, ele explicou, eu os levei para o deserto para provar os seus corações, para mostrar a ele que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão pode faltar, meus irmãos. O azeite pode acabar. Mas o Senhor nunca falha. Ele jamais falha. E Ele quer que você saiba disso. Hoje pela manhã eu estava caminhando e Deus falou comigo. O Senhor falou, Cláudio, fala sobre isso. Diga para esse povo confiar em mim. Porque eu vou fazer. Eu vou me revelar. A crise é uma oportunidade de a gente conhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, é claro, porque, meus irmãos, a gente não pode nada. Se engana aquele que se estriba, bate no seu bolso, como meu pai muitas vezes me falou, o meu Deus é o dinheiro. Isso não é verdade, meus irmãos. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Mas você precisa conhecê-lo. Você precisa saber quem é o teu Deus. Você precisa saber quem é o teu Deus. Eu vou encerrar dizendo a você o seguinte, quando Moisés foi enviado ao Egito, e que Deus apareceu para ele lá no deserto, eu não sei se vocês lembram dessa história, diz que a sarça ardeu e não se consumia, chamou a atenção de Moisés. O Senhor ali trava um relacionamento com ele, dá a ordem para ele voltar para o Egito. Diz que Moisés parou assim e voltou para Deus e falou assim, vem cá, mas se eles me perguntarem em nome de quem eu estou indo, o que eu digo para eles? Vocês lembram desse episódio? Aí o Senhor falou com Moisés assim, diga para eles que o eu sou te enviou. Lembra disso? Essa palavra eu sou é aquilo que os teólogos chamam de tetragramato. É YHVH, que na nossa Bíblia havia traduzido como Yahvé. E os testemunhos de Jeová traduzem como Jeová. Alguns, na nossa tradução, é eu sou. Está lá no português, não é assim? Mas um dia eu fui conferir na Bíblia esse nome, porque eu tinha escutado isso de um homem de Deus. Na verdade, o sentido da palavra Yahvé, o significado dessa palavra, que é o nome, é o único nome pessoal de Deus. Os outros nomes se referem aos atributos dele. Esse é o nome dele, pessoal. Inclusive, havia todo um cuidado em pronunciar esse nome. Eu não sei se você já viu na tua Bíblia, quando aparece a palavra Senhor, toda ela em letra maiúscula. Já viu isso? E aparece também a palavra Senhor, só a primeira letra em letra maiúscula, o resto minúsculo. São duas palavras diferentes. Quando aparece na tua Bíblia a palavra Senhor em letra maiúscula, nessa daí, a palavra é YHVH, que é Yahvé, que é o nome impronunciável de Deus. Os judeus não pronunciavam esse nome. Tal era o zelo que eles tinham com esse nome. O sentido da palavra Yahvé, que é traduzido para eu sou, não é eu sou, simplesmente. Sabe qual é o sentido dessa palavra? Eu sou aquilo que me tornarei para você. Esse é o sentido. Porque Deus é tão grande, meus irmãos, Ele é tão tremendo, que Ele não pode se revelar a nós num único momento. Porque quando Moisés perguntou em nome de quem que ele deveria se apresentar aos egípcios, na verdade, ele estava perguntando qual era a própria identidade de Deus, porque o nome era a identidade. Deus é tão grande que Ele não pode se revelar num único momento.
Mas aquilo que ele é, ele vai se tornando para você à medida que você vai passando por situações juntamente com ele, que ele vai se revelando, que ele vai se mostrando a você, e aí a cada dia você o conhece um pouco mais. É por isso, meus amados, que a gente passa às vezes lutas, provações, a gente passa por calamidades, a gente passa por crises, a gente passa por enfermidades, a gente passa por conflitos familiares. Eu vou dizer uma coisa a você, se Deus não quisesse, nada disso acontecia contigo. Agora, Ele permite, e algumas vezes Ele promove o caos, porque no caso de Reis 17, quem promoveu a seca foi o próprio Deus. E por que Ele faz isso? Sabe por quê? Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer gerar em você a fé necessária para você conhecê-lo de verdade como Ele é. E a cada vez que você conhece um pouco mais, meus amados, é muito tremendo. Muito tremendo. A tua vida muda. A tua vida muda. Sabe? O pavor, o medo, vai dando lugar para a paz. Porque ele falou assim, ó, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você não souber quem ele é, ainda que você saiba disso, não é o suficiente. Mas se você sabe quem ele é, se você já provou de verdade o poder dele, o socorro dele, o suprimento dele, você sabe que essa presença, ela faz toda a diferença. Não é a presença de alguém qualquer, não é a presença daquele que promete e não faz, daquele que diz e não tem poder. É a presença do Deus Todo-Poderoso que você sabe que já te socorreu um dia e que vai te socorrer quantas vezes você precisar. Ele não vai te deixar só, não vai te abandonar. Mas essa fé, ela não se apoia em qualquer coisa, ela se apoia nele, porque é fé em Deus. Aí você sabe quem ele é. A crise é a oportunidade de a gente provar a Deus mais. Eu comecei a compreender, falei, meu pai, agora eu estou entendendo porque a gente está desencadeando uma campanha de oferta em meia crise. E se você quiser provar um milagre de Deus verdadeiro, se move em fé. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Acho que eu encerrei antes, né, Wellington? Tá bom? A gente pode ficar de pé para orar debaixo dessa palavra, meus irmãos? Eu não sei se eu consegui transmitir para o teu coração tudo o que você precisa, mas eu estou convencido pelo Espírito Santo que nesses dias, em meio a tudo isso, até mesmo porque nós não vivemos só crise sobre uma nação, a gente vive crises pessoais também. Isso é outra coisa que acontece. Você vive crise sobre toda a nação, como nós estamos vivendo, mas você pode ver crise na tua própria casa. Não importa. Para Deus não tem diferença do tamanho da crise. Por mal que ela seja, o nosso Deus é maior, amém? Nem os céus dos céus o contém, disse Salomão. Não tem diferença. Mas a mesma fé para mudar essa nação é a mesma fé que você precisa para mudar a tua casa, a tua vida, para transformar, para te suprir, para te socorrer. E o problema nosso é o seguinte, amados, se ele se move por fé, é a única coisa que consegue de fato tirar dele alguma coisa. O que nós podemos fazer quando a gente não tem fé suficiente? Isso acontece. Porque em algum momento a tua fé ela não é suficiente para alcançar. Eu não sei se você já viu em alguns momentos na Bíblia os discípulos clamando por fé. Em outros momentos, o Senhor repreendendo homens de pequena fé, lembra? Porque às vezes a fé ela não é suficiente para tirar dele aquilo que nós precisamos, para mover o braço, para tirar dele aquilo que ele quer nos dar. E o que fazer em um momento como esse? Eu sei o que fazer. Antes de pedir o que nós precisamos, a gente pode clamar por fé.
E os discípulos fizeram isso. Quando eles chegaram à conclusão de que eles não criam o suficiente, falou: Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu vim aqui nessa manhã para te dizer isso. Deus, Ele quer acrescentar a tua fé. Na verdade, Ele quer gerar em você a fé que Ele espera encontrar em você, na volta dEle. É claro, meus irmãos, que Ele está falando do dia que Ele vai voltar e buscar a igreja, mas será que você não precisa que Jesus venha para você hoje, a teu socorro? Você chama por Ele, pede misericórdia. Senhor, vem a mim, Senhor, me ajuda nessa hora. Quando o Senhor vem a você, através do Espírito Santo, Ele quer encontrar fé para que Ele possa se mover. Eu queria orar por isso. Eu queria orar nesse lugar, para Deus acrescentar a fé de alguns aqui, ou de todos, não sei. Mas eu queria assim fazer uma oração específica, né? Às vezes chamo as pessoas para orar especificamente. Eu queria chamar você, principalmente você, que está desfalecendo na fé, ou que está, por algum motivo, sendo tragado, sendo submergido pelos problemas. Eu queria chamar você assim para que a gente possa orar por você. Não sei se vocês lembram, quando o Senhor falou com Pedro, Ele viu o diabo pedindo Pedro para se peneirar ele. Diz que o Senhor rogou por Pedro, pela fé dele. Nós podemos orar pela fé de alguém, para que o Senhor acrescente, para que o Senhor possa fortalecer a fé que você precisa para viver, a fé que você precisa para resistir o diabo, a fé que você precisa para crer, para alcançar aquilo que você precisa. Se você está assim, aí eu queria te chamar aqui para que a gente pudesse orar por você. Porque perto está o Senhor, lembra? Perto está o Senhor aqui, meus irmãos. Ele é o único que pode te dar fé. Ele é o único que pode socorrer. Ele é o único que pode fazer o que você precisa. Que o teu coração nessa hora se torne o coração de uma viúva, de um viúvo, de alguém desamparado. Ninguém pode te ajudar aqui nesse lugar, a não ser o Senhor. Ninguém pode te socorrer, ninguém pode ir ao teu encontro agora, a não ser Ele. E se você já se vê assim, já se sente assim, derrama a tua alma agora, derrama teu coração sobre Ele, clama, chama. Senhor, me dá fé, acrescenta-me fé, Senhor, restaura a minha vida, restaura a tua presença, e me clama, chama por Ele. Se você está lutando com alguma coisa, está lutando com algo, e se vê assim, quase sendo vencido por isso, clama pelo Senhor, peça misericórdia a Ele, peça ajuda, fala: Senhor, eu creio em Ti, mas se eu não creio o suficiente, me acrescenta fé, Senhor, porque eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu socorro, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, move a Tua presença nesse lugar, Senhor. Perto está o Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui. Vem o nosso socorro, Senhor. Estamos como aqueles discípulos num barco, Senhor, a tempestade tem se levantado e nós estamos com medo, estamos tímidos, amedrontados pela circunstância que nos cerca, Senhor. Mas nós fomos chamados para viver por fé. Ajuda a nossa fé, Senhor, nos dá ousadia, intrepidez para resistir o mal, para fazer calar o inimigo,
para que a tempestade que nos cerca, Senhor, ela se acalme. Mas se ainda assim, meu Pai, os ventos ainda soprarem, as ondas baterem, nos dê a paz de Jesus, para se deitar ali, Senhor, colocar um travesseirinho e descansar nos teus braços, na tua presença, porque nós sabemos, ó Pai, assim como Jó declarou, o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar, ele vai se levantar, ele vai se erguer, e tudo isso vai se acalmar, porque o meu Redentor vive. Eu quero te dizer, mulher, o teu Redentor vive. Yorebalabacata lamachai. Em nome de Jesus. Creia somente. Creia. Yorekata rabalama chore patalamakawa. Eu não te disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. Foram essas palavras que o Senhor disse às duas irmãs. E eu te digo hoje em nome de Jesus, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então somente creia, confia no Senhor, e o mais Ele fará, diz o Salmo 37, porque Ele é fiel, meus irmãos. Ele jamais nos abandonou, Ele jamais nos decepcionou, porque Ele é fiel. Creia somente. Senhor, eu oro pela fé dos meus irmãos, para que o Senhor as fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, que através de tudo aquilo que eles estão passando nesse momento, Pai, que o Senhor possa se revelar a eles, Senhor, de uma forma clara, poderosa, Senhor. Que o Senhor possa ver o socorro deles, e que além deles receberem aquilo que precisam, Pai, que eles possam te conhecer um pouco mais, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por tua igreja,